Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 39º capítulo deste livro, o penúltimo capítulo. Por favor, comente o que você achou. Você gostou dos vídeos, fez a leitura do livro? Para mim foi muito bom, muito importante. Foram reflexões muito boas, muito importantes, aprendizado fantástico. Espero poder ter auxiliado, ajudado e juntos a gente possa aprender cada vez mais. Então, esse capítulo 39 se chama Ponderações. Tinha passado, então, um mês do casamento de Antonina com Mário Silva. Então, lembrando que o Mário Silva tinha se encantado com Antonina. Antonina, que foi a Lola Ibahuri. Então esse encantamento já vinha do passado. O Mário Silva que tinha aquele rancor, aquele sentimento de dor, de mágoa em relação a Amaro e em relação a Zumira. Porque além dele ter sido, se sentir traído e ser trocado por Amaro nesta existência, numa outra, ele também, quando ele era o José Esteves, ele foi traído por Nina Flores com Júlio. Nina Flores, que era a Zumira, que a Zumira era a Nina Flores. E a Antonina, a Lola Ibahuri, quando ele, desiludido, foi abandonado pela Nina Flores, ele encantou e encontrou a Lola Ibahuri. Só que a Lola Ibahuri já era casada com o Leonardo Pires. Ela estava num relacionamento sério, tinha uma casa, moravam juntos. E então, mas ele, ao ver o relacionamento dos dois, ele se encantou com a Lola Ibahuri e ele quis ficar com ela e destruir o relacionamento dos dois. E conseguiu. Só que o Leonardo Pires, que havia percebido que o José Esteves estava interessado na Lola Ibahuri, ele até viu os dois juntos, pegou em flagrante, ele planejou o assassinato do José Esteves e conseguiu. Ele envenenou, chamou ele para um jantar, envenenou o alimento e ele então o assassinou envenenado. Mas o Leonardo Pires não reencarnou novamente como avô da Antonina, avô da Lola Ibahuri, seu grande amor. Mas ele ficou preso no passado, no momento do assassinato. E o sentimento de culpa, o seu remorso, fez com que ele parasse no tempo, estacionasse numa verdadeira perturbação espiritual. Então ele ficava ali na casa da Antonina, tinha sido neta dele nessa última vida, mas ele estava perturbado. Então, toda essa situação ainda teria que ser resolvida. Foi que Clarence, juntamente com a equipe, com André Luiz, com o Hilário, nesse capítulo, pegam Antonina e Zumira e vão para o Lar da Bênção, levá-las, conversar com elas sobre as responsabilidades. E lá no Lar da Bênção, além de Blandina, além de Odila, estava também a irmã Clara. Lembrando que a irmã Clara é aquele espírito de Skol que, quando Odila estava perturbando em processo terrível de ciúme, de egoísmo contra a Zumira, foi a irmã Clara que tinha autoridade moral, que tinha realmente a capacidade de amar, de esclarecer e envolver Odila a ponto de demovê-la do seu intuito de machucar a Zumira. Então vejam o poder que tinha a irmã Clara, um poder de amorosidade, de fraternidade e de envolvimento espiritual. Então a irmã Clara, conversando com as meninas, com a Antonina e com a Zumira, conversou: filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita.
Na missão de mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância, com a humildade e a fé. Com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhe fustigaram a alma, as aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora acerenou-se-lhes a estrada. A paciência que se devotaram evitou formação de nuvens de revolta, e o céu se fez de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse resplandecente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge alvissareiro. Ou seja, todo esse diálogo, toda essa conversa é para chamá-las à responsabilidade. E ela continua. A vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, da reclamação, onde a inércia vence os seus frutos amargosos. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente através do amor, que satura o universo. Vejam que belíssimas palavras. E aí ela continua falando que a mulher é a taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade para que a vida se engrandeça. Falando da importância da maternidade. Então, a irmã Clara continua e fala que o preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Então, como a gente diz, a gente não está aqui numa colônia de férias, nós estamos aqui para termos só momentos felizes, mas sim sacrifício da nossa existência. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Então, ela vai nos falar da importância da renúncia e do entendimento. E aí, ela então fala para a Antonina que a Zulmira já sabia que ela teria que novamente dar a chance do retorno de Júlio à carne. O Júlio que se suicidou, porque a Zulmira, que era a Nina Flores, ela teve um relacionamento com José Esteves, Mário Silva. Mas aí ela deixou Mário Esteves para se relacionar com o Júlio. Mas ela não ficou com o Júlio, ela passou a ter um relacionamento com o Armando, então Amaro. E o Júlio se suicidou. Como esse suicídio foi em partes de responsabilidade de Zulmira, quando era Nina Flores, então ela teria que reparar aquele passado. Por essa razão, o Júlio nasceu como seu filho. Foi preciso desencarnar e ele agora viria como seu filho realmente recuperado. E ela poderia dar o amor verdadeiro, a doação, a dedicação para ele. E aí, a irmã Clara chama a responsabilidade de Antonina. E Antonina não se recorda do seu passado. E Clarencio então faz um movimento mental para que ela se recorde do seu passado. Então, Antonina se recorda que ela foi Lola Ibarruri. E ela se recorda que ela tinha um relacionamento com Leonardo Pires. Mas quando o Esteves apareceu, ela acabou não se deixando levar pelos seus encantos, se envolvendo com ele. Então ela tinha esse compromisso
tanto com José Esteves, que hoje é o Mário Silva, quanto com o Leonardo Pires, que foi o seu primeiro relacionamento daquela existência. Então, quando ela se recordou, aí a irmã Clara lhe diz da importância, da responsabilidade e a razão da oportunidade do segundo casamento, que ela teria que dar a chance do reencarne para o Leonardo Pires, porque como o Leonardo Pires havia envenenado o Esteves, então Mário Silva, por conta dos seus ciúmes, ele carregava esse remorso, essa culpa, até os dias de hoje. E somente o reencarne, somente a volta à vida poderia reparar esse passado. Então, chama a responsabilidade de Antonina. E ela já, aí se lembrando do seu passado, como Lola Ibárruri, ela já entende a necessidade de dar a chance da volta de Leonardo Pires. E aí a irmã fala o seguinte: Zumira recolherá o nosso Júlio na concha do coração. E você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. E a Clara, continua a irmã Clara: filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Peguemos desse modo os débitos que nos aprisionam a círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo para detenção de resgate do maior aprimoramento para nós mesmas. Amemos aperfeiçoando. A família consanguínea na Terra, isso serve para os dias de hoje. A nossa família consanguínea, que estamos vivenciando mais próximos, é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família. Maior que se constitui da humanidade inteira, começamos na família, para nos habilitarmos para toda a humanidade. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. E ela dá vários exemplos: um esposo áspero, um filho difícil, tudo isso faz parte do nosso aprimoramento, da nossa melhoria, do nosso crescimento espiritual. E ela diz o seguinte: vocês superaram dias alarmantes da crise espiritual, conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora repitamos, o tempo é de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. E eu acho, meus irmãos, que essa lição fica para nós todos, para os nossos familiares, para nossas dificuldades. Essa reaproximação, a reencarnação, os filhos, os parentes, os difíceis, aqueles complicados, são todos meios que Deus utiliza para o nosso aperfeiçoamento moral. Então agora vamos para o último capítulo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês. Curtam o nosso canal, se inscrevam com o sininho, que vai ter sempre novidades. Que Jesus abençoe.